De volta para uma conversa de peso com o jornalista e político André Machado. André, a gente falava antes a respeito das redes sociais, né? Como é que o jornalista André Machado, que cresceu numa época em que a máquina era de escrever... né? Fiz minha faculdade na máquina de escrever. E agora, com todos esses recursos que a computação traz, que a informática traz, sobretudo com essa interligação, com essa mídia cruzada que a gente vive nos dias de hoje. O rádio sempre buscou montar a sua rede social, né? O rádio sempre trabalhou muito com o ouvinte. Até a Rádio Eldorado, em São Paulo, lançou o Ouvinte Repórter, que ele cadastrava os seus ouvintes, que era justamente uma rede social que existia não no mundo virtual, né? Ela era controlada por alguém ali no papelzinho para saber quem coloca no ar. Na Gaúcha a gente fez isso também. Agora, quando as redes sociais efetivamente começaram a surgir, quando surgiu o Orkut, né, que foi o primeiro deles, eu consegui perceber a força que esse processo tinha. Por quê? Porque a primeira associação foi meio de brincadeira, uma produtora lá da rádio, tu viu que tem Orkut, não sei o quê, tu encontra as pessoas. Peguei, entrei, fiz meu cadastro, meu perfil no Orkut, e aí, o que é isso aqui? Cria comunidade. Aí eu criei uma comunidade, estava na época que tinha um Big Brother, que tinha uma participante, chamava Solange, que cantava errado. Né? E ela cantava Iarnuô, né? E aí eu fiz, vamos fazer a comunidade da Solange. Fiz uma comunidade chamada Iarnuô. E assim, sem brincadeira, Rodrigo, questão de um mês tinha 40 mil pessoas na tal da comunidade. Eu participei dela, não sabia que era Eu fiz essa maldade e tal. Não, tanto que teve um momento que assim, eu não sabia mais o que fazer com aquilo, porque eu fiz só de brincadeira pra gente fazer, e não tinha como administrar aquele processo mais, eu jamais estou fazendo comunidade para a Solange e tal, né? Só fui tentar para ver o que era. E foi bacana, aí eu vi, isso aqui é um elemento forte, né? Só que ele ainda não tinha a rapidez, a agilidade que a gente precisava para colocar no ar. Aí nós criamos na Rádio Gaúcha, depois com o site, umas comunidades dos programas, que rendeu muito. A gente tinha muita mensagem de ouvinte. E aí, finalmente, o Twitter, que fez a mudança no jeito de trabalhar. Porque eu fazia o programa junto com o Twitter, né? Tanto das pessoas me passando informação, quanto fontes e notícias que a gente vai pegando. O prefeito acabou de botar isso no Twitter, o governador coloca determinada situação. E agora o Facebook ganhou uma outra dimensão, que eu acho que é importante que a gente saiba trabalhar nessas redes. E como jornalista, especialmente que as pessoas saibam que nem tudo que está na rede é verdade. Né? A rede ela é ótima para aproximar das pessoas, ela é ótima para tu entender o que algumas pessoas estão pensando, mas ela também possibilita ataques virulentos e a propagação de mentiras. Né? Então já vi muita coisa que é repassada como verdadeira, que a gente sabe que é mentira, ganhando credibilidade de pessoas que tu diz assim, não, eu confio, né? Eu vejo isso por meus amigos, que algumas pessoas que dizem, tu viu tal coisa que o Zagallo disse, criticando a Copa, eu disse, onde é que tu viu isso aqui? Qual é o site que está? Não, fulano compartilhou no Facebook. Tá, então vamos ver, bota no Google, tá lá, Zagallo se mostra chateado com o uso do seu nome, não sei. Ou seja, fica fácil das pessoas também descobrirem que é falso, mas nem todo mundo tem essa disposição de ir atrás da notícia, como nós jornalistas temos que ter. Todo mundo virou um pouco jornalista com o Facebook? No mínimo é jornalista da sua vida, né? Relata a sua vida, faz a sua autobiografia por ali. Mas todo mundo é um pouco, todo mundo coloca a sua opinião, né? O que é bom e é ruim. Porque se você usa as redes de uma maneira intempestiva, você coloca aquele sentimento da hora que você chuta a pedra e diz um palavrão, né? Vai direto para a rede o palavrão. E você não é palavrão, você é uma pessoa que diz palavrão, só diz palavrão quando chuta a pedra. Né? Então, é importante que a gente aprenda também a ter o tempo de pensar antes de colocar nas redes sociais. Né? Eu já me arrependi de coisas que eu coloquei e hoje eu uso com muito equilíbrio, tanto o Twitter, o Facebook, como usava também no tempo da rádio. E hoje ele te serve de que forma? Nessa caminhada? Ele serve para que o diálogo sempre sim, não, tá mais sim. intenso agora? Não, eu sempre conversei com as pessoas no Facebook. Tu mesmo responde? Eu mesmo respondo. Até agora, sim. Né? Eu ainda consigo, eu mesmo respondo. Tem um pessoal que trabalha comigo que fica monitorando. Né? André, tem determinado assunto que tu precisa responder. Eu vou lá e olho, mas quando eu tenho um tempinho livre, eu entro no Facebook, eu mesmo, espontaneamente,
e respondo às pessoas, tal. Acho que é para isso que serve o canal. Eu não gosto de responder para aquelas pessoas que te atacam só por te atacar. Eu não tenho problema nenhum com quem questiona, né? Acho que o questionamento é justo, ele é bom, mas eu tenho problemas com quem ataca, sobretudo quem ataca pessoalmente, não querendo contribuir com nada. Essas pessoas vão sempre existir na sociedade, mas são os black blocs do mundo virtual, né? Gente que não quer construir nada, que quer protestar por protestar. Tu é amigo de muitos fakes no Facebook? Não sei. Não sei se eu sou amigo de fakes, espero que não. Te assusta essa falta de identidade? Me assusta. O Twitter me assusta mais nessa situação, né? Porque as pessoas se colocam atrás de super-heróis, atrás de personagens de cinema, não sei o quê, para atacar, né? Ou então, na campanha eleitoral passada, por exemplo, em Porto Alegre, tinha uma turma que estava sempre me pinchando, né, me espetando, que me atacava, achando que eu fazia campanha a favor do Fortunati, outros achando que eu fazia campanha a favor da Manuela, que era toda ela fake. Tanto que acabou a campanha, aquelas pessoas morreram também e sumiram do mundo virtual, né? Mas eles criavam assim um perfil como se a pessoa tivesse, de fato, uma identidade, né? Tu ocupou um espaço na Gaúcha que era do Mendes Ribeiro, né? Do falecido Mendes Ribeiro. E depois do Ranzolin. 15 anos do Mendes Ribeiro e 16 anos do Ranzolin. Né? Sentiu o peso disso? Como é que foi esse começo? Sabe que eu vou te dizer... São referências para ti na tua formação profissional? São. O Mendes, eu cresci ouvindo o Mendes Ribeiro, né? E vendo o Mendes Ribeiro na televisão. O Ranzolin sempre foi um grande narrador, né? Eu sempre gostei muito do trabalho do Ranzolin. E o Ranzolin é um ser humano excepcional, né? Então ele teve comigo sempre uma relação espetacular. E quando ele ficou doente, que eu efetivamente, quando a doença dele começou a dar os primeiros sinais, que eu ocupei o espaço dele. E eu vou te dizer que no começo talvez eu sequer tenha processado esse negócio, né? Eu só dizia assim, se eu estou ocupando o espaço que era ocupado pelo Mendes Ribeiro e pelo Ranzolin, eu devo ter algo a oferecer, né? Não iam me colocar aqui gratuitamente, sem condições de oferecer conteúdo, qualidade, análise naquele processo. E meu trabalho começou com a Ana Amélia, eu e a Ana Amélia, que também era uma veterana do rádio, né? Uma figura com muito peso, nesse sentido, uma figura muito tradicional do rádio, e depois com a Rosane, que é uma excepcional colunista, política, articulista e tal. Então, eu senti um pouco desse peso, mas ele não me prejudicou no trabalho, porque eu nunca fui soberbo, né? Eu nunca peguei e coloquei, eu estou aqui, tenho a maior audiência, né? Eu sempre soube, por exemplo, que a audiência do meu programa, com o peso que ela tinha, ela era a audiência da Rádio Gaúcha, não era só a minha audiência. É claro que o trabalho que eu fazia ajudava a sustentar essa audiência, mas que ela não era minha, né? E para mim a maior resposta disso está, por exemplo, no Rogério Mendelski, né? Que tinha uma audiência na Gaúcha, saiu, foi para Pampa, a audiência não foi com ele, por mais que ele levasse a Pampa. Foi para Guaíba, que tem mais força, a audiência não foi com ele, né? O programa do Antônio Carlos Macedo continua sendo muito mais ouvido do que o do Rogério Mendelski. Ou seja, a gente tem que saber que eu era o André Machado, mas eu era mais do que qualquer coisa o André Machado da Rádio Gaúcha, era dessa forma que as pessoas me viam. Como é que foi essa separação com a instituição RBS, né? O que ficou de carinho, de construção, de até logo? Eu tenho muito carinho pela RBS. A RBS sempre foi, do ponto de vista profissional comigo, extremamente correta. Eu tive todas as oportunidades que eu quis dentro do grupo e que eu busquei, obviamente. E eu sempre tive paciência para esperar as coisas ocorrerem. Às vezes as pessoas atropelam e acabam saindo muito cedo. Eu fui repórter, fui redator, fui repórter, fui chefe de reportagem, comecei apresentando programas pequenos, fiz a mudança do correspondente Ipiranga até chegar na atualidade e ser editor-chefe da Rádio Gaúcha. É que nem um casamento que se desfaz, né? Mas o importante é não olhar para trás. Eu tenho muito carinho por aquele tempo, tenho muito orgulho das coisas que eu fiz dentro da Rádio Gaúcha, das coberturas que eu fiz. Quando saí da RBS, saí de cabeça erguida e valorizado pelo grupo, né? E eu defendo muito, eu tenho discutido nessa questão da esquerda, por exemplo,
que eu entendo a crítica que se faz à RBS, mas eu nunca sofri, dentro da empresa, nenhuma pressão editorial. Nenhuma pressão de que determinado assunto deve ou não ser tratado no ar. Eu sempre levei ao ar aquilo que eu entendia deveria ser notícia. E quando tinha alguma discussão, a gente levava essa discussão adiante, porque eu também, obviamente, posso estar errado diante desse processo, né? Então, alguém que me diz, olha, André, é melhor não tratar isso, pode ter razão, se me convence dessa maneira, ok. Mas eu nunca recebi, não, esse assunto nós não vamos tratar. E o Cláudio Brito? É um irmão. O Brito é uma figura muito importante na minha carreira. Destacas ele como uma pessoa com quem tu te... Por que o Brito é importante para mim? Além de ser uma figura muito querida, nós temos uma relação pessoal muito próxima, emocionada. O Brito é um cara muito emotivo, né? Eu tenho uma boa vinculação com a Loiva, a mulher dele, com o Vinícius, filho dele. Mas o Brito, eu era redator na Rádio Gaúcha, e ele que me abriu uma grande oportunidade, né? Eu estava sentado na minha mesa, fazendo redação, ele olhou, era meu primeiro mês na Rádio Gaúcha, André Machado, não sei o quê, filho do meu amigo de Lamar, tá lá, tu vem comigo pro Carnaval. E me puxou para fazer a equipe de Carnaval da Gaúcha. E o que aquele Carnaval me deu? Me deu a possibilidade dos chefes todos olharem quem é esse guri, que não é sequer repórter, e consegue decorar tão bem uma cobertura inteira. Porque foi isso que eu fiz, né? Eu organizei a cobertura de Carnaval junto com ele a partir de 97, fiquei 8 anos seguidos fazendo a cobertura. Então ele é muito importante para mim para isso. Foi o Brito quem me puxou, me botou na linha de frente e me deixou que os outros... E agora tu vais encontrar nessa campanha concorrentes em postos opostos ao teu, foram teus colegas de trabalho, né? Como tu falaste. Ana Amélia, Lavia Martins, que a gente conversava antes, candidato ao Senado. Não aos mesmos cargos, mas em palanques efetivamente diferentes. Né? Tu imagina um debate muito árduo? Por ser momentos e palanques diferentes, por ser cargos diferentes, eu não acredito que haja nenhum debate entre nós, né? Mas nós somos diferentes, né? Pensamos diferentes e de forma diferente, e não fazemos parte do chamado PRBS, como algumas pessoas querem supor que sejamos candidatos da RBS. Eu sou candidato, pré-candidato do grupo que me apoia, meu, do PCdoB e não do grupo RBS, né? O que eu defendo é o projeto do grupo RBS, assim como imagino que o Lavia deva defender o PDT, a Ana Amélia é o projeto do PP, mas cada um de nós pensa diferente e esses campos, para mim, parecem tão bem delimitados. A gente falou antes no teu perfil a respeito de gastronomia, de viagens, de música, né? E futebol também é uma coisa que te atrai bastante, né? Colorado e Caxias. Já foste a Caxias só para ver o jogo do Caxias? Já fui algumas vezes a Caxias só para ver o jogo do Caxias. Mas eu sou basicamente colorado, né? Eu sou 99,99999% colorado e o resto eu ofereço a ser Caxias. Quando o Inter não está jogando, o Inter não está numa competição, eu estou sempre torcendo para o Caxias. O Caxias é um time muito simpático e é simpático para mim daquela época que Luiz Felipe jogava no Caxias. Né? Porque aquele time de 75, 76, 77 do Caxias, que era liderado pelo Bacatini como goleiro, fez uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, ali o Caxias me chamou a atenção e eu sempre gostei do Caxias, sempre torci para que ele se projetasse. Tomara que um dia ele ainda vá para a primeira divisão junto com o Inter e com o Grêmio. André, vamos falar um pouquinho de Rio Grande do Sul? Qual é o futuro do nosso estado? O Estado está em ter um projeto de desenvolvimento, em avançar num projeto de desenvolvimento que me parece já começa a ser construído, que é trazer para cá uma nova economia, né, que está aqui no Valetec, que está no Tecnocinos, né, a chegada da HT Micron, de outras empresas de alta tecnologia que mudem o perfil, que façam esses parques tecnológicos pulsarem da maneira como pulsa como pulsa lá em Porto Alegre o Tecnopuc, porque é assim que nós vamos fazer a virada. Né? Passar a ter cada vez mais uma agricultura onde a irrigação é o principal ponto. Né? Eu fui com o governador como jornalista a Israel e o melhor regime de chuva deles chove menos do que no nosso pior regime de chuvas. Ou seja, eles não entendem como a gente tem seca aqui no Rio Grande do Sul. Né? E nós não entendemos também.
porque nos falta justamente trabalhar melhor essa questão da tecnologia, levar assistência ao agricultor. Então, para que a gente mude esse quadro triste que tu tens da questão do endividamento do Estado, da condição absoluta, impossibilidade que se tem nesse momento, por exemplo, de pagar o piso do magistério como o magistério merece, porque o magistério não merece ganhar o piso, ele merece ganhar mais do que o piso. Se tu não mudar a economia, nós vamos ficar com esse quadro sendo desenhado por muitos e muitos anos. E nós precisamos justamente nessa questão, que é investir mais no Rio Grande do Sul, investir mais em infraestrutura, investir nessas indústrias que são diferentes, que trazem para cá especialmente a questão da inovação e nos dão a possibilidade de dar um salto como Estado, né? Que nós possamos nos transformar aqui numa espécie de Califórnia, né? Com uma grande economia própria, mas de alta tecnologia de muita ponta. Consegue ser otimista em relação a isso? Eu tenho que ser otimista, né? Porque se eu não for otimista, eu vou fazer o quê? Pego o meu passaporte e vou embora, que eu gosto tanto de viajar, né? Vou viajar o mundo sendo garçom aí afora, onde quiserem um garçom de mais idade, já nesse momento que eu não sou mais jovem assim. Mas eu tenho que ser otimista, né? E eu acredito que a gente vai avançando como sociedade. Algumas conquistas já ocorreram, né? O Senado recentemente aprovou 10% do PIB para a educação, se tem a garantia dos royalties do petróleo também para a área da educação, e a transformação vai se dar pela educação, né? Quando a gente começar a formar novas gerações, a recuperar um pouco dessas gerações que já passaram, eu tenho que acreditar, né? Eu fui, falando em viagens, eu trabalho a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, com o governador Tarso Genro, e lá se viu um país que em 30 anos mudou completamente a sua condição. Sai de uma pobreza extrema para uma das nações mais ricas, mais capazes do mundo, justamente a partir da educação e da valorização do professor. A carreira do professor lá é tão valorizada quanto a de médico e de juiz, né? Ou seja, se tu tem esse tripé bem estabelecido, tu tem condições de agir. Esse nosso banquinho não para em pé, justamente porque o do professor roubaram o pezinho dali. Essa é uma conversa de peso com o jornalista André Machado, jornalista e agora político, candidato a deputado federal, PCdoB. André, muito obrigado pela tua participação no nosso programa de hoje. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado pela audiência. Fiquem agora com a programação da nossa TV NH.